Querido amigo, em nosso último programa estivemos estudando sobre a vida de Raquel e até relatamos, conforme o texto bíblico, a sua morte. A vida de Raquel, a esposa amada de Jacó, tem lição para todos nós e, portanto, ela deve ser melhor conhecida. E eu gostaria de chamar a sua atenção, então, para algumas verdades com relação a Raquel, essa que foi a amada, a esposa predileta do nosso personagem Jacó ou Israel. Jacó sempre amou a sua querida esposa Raquel. Ele amou ao ponto de trabalhar 14 anos ao todo para recebê-la como esposa, conforme nós já estudamos em 29, 21 a 30. Raquel não era uma mulher perfeita. Como perfeito não são nenhum dos seres humanos. Como perfeito não sou eu e não é você. Raquel, inclusive, chegou a roubar os ídolos do seu pai Labão, conforme vimos em 31:19. Mas depois se desfez deles, jogando-os fora, conforme estudamos em 35, 2 a 4. No programa passado, nós vimos que Raquel, depois da ordem de Jacó, ela jogou aqueles ídolos fora. E Jacó teve uma atitude bem tolerante para com Raquel. Raquel foi protegida também pelo seu marido, como vimos em 33:2, quando Jacó organizou sua comitiva nos momentos que antecederam o reencontro com Esaú, seu irmão. Jacó colocou todos os seus 10 filhos e as suas mulheres na frente da comitiva, deixando Raquel e José para trás, para que nada sofressem naquele reencontro com Esaú, se por acaso Esaú tivesse uma atitude mais beligerante para com ele. Jacó soube ser um esposo amável e compreensível. Raquel morreu quando dava luz a Benjamim, conforme vimos em 35, 16 a 20, no nosso último programa. Sem dúvida, aquela experiência marcou Jacó profundamente. José e Benjamim, por serem os 2 filhos de Raquel, foram os filhos preferidos de Jacó. Haviam mais 10, porém esses 2 filhos de Raquel eram os filhos do coração de Jacó. A preferência dada por Jacó a esses filhos certamente trouxe como consequência uma série de problemas no seu lar. Nós vamos verificar isso no próximo programa. Mas no caso de Benjamim, ficou bem claro um sentimento profundo da parte de Jacó por Raquel. Quando ela estava dando à luz a esse segundo filho, e na verdade ela estava já agonizando, ela sugeriu que o nome do menino fosse Benoni, que quer dizer tristeza, sofrimento, dor. Mas Jacó não quis pôr esse nome no filhinho que nascia. E assim ele escolheu o nome de Benjamim, que quer dizer mão direita, apoio, suporte, escora, ajuda, provavelmente reconhecendo que em Raquel, a sua querida esposa, ele tivera todo o seu apoio e toda a ajuda que ele necessitava naquelas horas em que ele passou por diversas dificuldades. É que olhando para Benjamim, Jacó tinha uma grande recordação da sua querida esposa Raquel. Era um pedaço do seu próprio coração. Benjamim então tornou-se a melhor recordação que Jacó tinha de Raquel, sua querida esposa. O texto diz em 35:20 que sobre a sepultura de Raquel levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Esse relato demonstra a significação de Raquel para com Jacó. Ela era para ele uma criatura muito valiosa, merecendo um monumento na sua sepultura. De fato, um homem que levava uma vida tão rude como Jacó só podia achar em Raquel uma criatura mais doce e mais significativa desse mundo. O nome Raquel na Bíblia, que aparece ainda no capítulo 46, 19 a 22, onde se relata que dela Jacó teve, além de seus filhos José e Benjamim, mais 12 netos, o nome de Raquel cria esse destaque todo. Em 48:7, lá em Gênesis ainda, quando nós estudarmos, nós verificaremos isso, temos o relato da sua morte e o seu sepultamento no caminho de Efrata.
Em Rute 4:11 e 1 Samuel 10:2, o seu nome é usado como referência, e finalmente o nome de Raquel também é citado em Jeremias 31:15 e em Mateus 2:18, onde Raquel é mencionada na profecia e, infelizmente, na concretização da mesma, quando Herodes manda matar todos os meninos abaixo de 2 anos ao saber da notícia do nascimento de Jesus Cristo, o verdadeiro rei dos judeus. Querido amigo, que a vida de Raquel, nos seus acertos, seja um exemplo para todos nós. Essa é Raquel, a esposa amada do nosso personagem Jacó. Muito bem, depois desses destaques, abra sua Bíblia agora, eu quero convidá-lo, no capítulo de Gênesis, número 36. Abra sua Bíblia e nós vamos, de uma certa maneira resumida, conforme o texto nos mostra, nós vamos verificar a descendência do irmão de Jacó, Esaú. Embora por toda a Bíblia tenhamos outras citações sobre o nome de Esaú, Edom e Seir são nomes sinônimos também a Esaú. Descrevem o mesmo povo, descrevem a mesma descendência, e esse, na verdade, é o último capítulo em que temos um trecho mais extenso da sua história, da sua descendência de príncipes e reis. Como dissemos em programas anteriores, a Bíblia voltará a enfatizar a vida de Jacó e a sua história, e a sua descendência também, porque através dela, da linhagem de Jacó, de Israel, é que veio o Senhor Jesus Cristo, o único caminho para a salvação do ser humano. A Bíblia é a revelação do plano divino relativo à salvação do ser humano. E nesse objetivo, as suas narrativas mostram as ações de Deus e enfatizam a história da descendência que trouxe as boas novas do Evangelho, as boas novas de salvação em Jesus Cristo, em Jesus de Nazaré, o Cristo, o Deus encarnado, Salvador e Senhor de todos aqueles que nele creem. Então, querido amigo, para que a nossa compreensão seja completa, é importante percebermos que Esaú e Jacó, por serem irmãos, sobreviveram através das nações de Edom, ou Seir, ou de Israel, ou Jacó. E em todo o Antigo Testamento, tal fato nunca fica esquecido. Portanto, esse capítulo 36 é uma testemunha clara desse parentesco, que posteriormente, em diversas ocasiões, será visto, com tristeza até, como um parentesco odioso e conflitante. As rusgas, a desarmonia e as disputas que ocorreram entre os dois irmãos passaram também para suas descendências e provocaram situações de grandes conflitos entre os dois povos, de tal maneira que nunca mais eles se reconciliaram até o dia de hoje. Pois bem, olhando para o texto onde encontramos os descendentes de Esaú, os 3 versos iniciais dizem assim: são esses os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres, dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Oolibama, filho de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e Basamate, filha de Isamel, irmã de Neboiote. Querido amigo, o que se destaca nesses 3 versos iniciais, onde nós temos apresentada a descendência de Esaú, são pelo menos 5 afirmações. Em primeiro lugar, é a relação dos nomes das suas esposas, Ada, Oolibama e Besamete, que, conforme alguns comentaristas, talvez fosse um outro nome para Maalete, que aparece também em Gênesis 28:9. Em segundo lugar, além disso, encontramos, quando se compara o capítulo 26:34, onde é mencionado o nome de Judite, com esse texto, onde não é feita a menção do seu nome, creem alguns estudiosos que se poderia entender que Esaú, ao invés de ter apenas 3 esposas, teria tido sim 4 esposas. Em terceiro lugar, o que se destaca e se percebe é que, não sendo Esaú o ramo mais importante da genealogia de Isaque, o nome de suas esposas provavelmente foi confundido ou trocado nas diversas listas em que foram sendo registrados. Em quarto lugar, se destaca a certeza de que Esaú se aparentou com a família de Elon, o Eteu ou Hitita,
e com a família de Ismael, seu tio, irmão de Isaque. Finalmente, em quinto lugar, como já mencionamos em programas passados, se destaca o fato de Esaú ter os seus casamentos distantes do padrão que o próprio Deus tinha recomendado aos patriarcas. Isso é, os casamentos deveriam ser feitos apenas dentro da linhagem familiar e não casamentos mistos com gentios. Querido amigo, por esses destaques, o que se percebe é que Esaú estava distante de Deus e, consequentemente, distanciou-se também da sua origem familiar. Infelizmente, esse é o retrato daquele que despreza as bênçãos divinas, como aconteceu com Esaú. Você se lembra com que desprezo ele tratou o seu direito de primogenitura? Quando não valorizamos aquilo que Deus faz em nosso favor, certamente colhemos tristes consequências. Que Deus nos livre de sermos ingratos para com Ele e suas bênçãos. Mas o texto prossegue, e nos versos 4 e 5 encontramos os nomes dos filhos de Esaú. Elifaz, filho com Ada; Reuel, filho com Baazemate ou Maalate; Jeus, Jalão e Corá, filhos com Oolibama, todos nascidos na terra de Canaã. Através desses filhos de Esaú, tornou-se uma grande nação, uma grande descendência. Esaú teve uma grande descendência a partir desses filhos. Muitos desses nomes aqui mencionados são ainda hoje usados pelos povos árabes. Os descendentes de Esaú formaram uma grande nação chamada Edom, no lugar hoje onde é conhecido como Grande Deserto da Arábia. A nação dos Edomitas foi mencionada muitas vezes na Bíblia, principalmente na época dos profetas. Conforme dissemos também, nesse texto encontramos pelo menos 3 vezes mencionado o fato que Esaú é o pai dessa nação chamada Edom. No versículo 8, por exemplo, temos a seguinte expressão: então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Como vemos desde o início, quando Esaú ainda estava na casa dos pais, ele era um grande caçador que vivia fora da sua casa e assim desprezou as coisas espirituais. Isso sempre acompanhou a sua vida. Era uma característica própria de Esaú, que é Edom e que habita em Seir. Querido amigo, embora Esaú tivesse essa atitude de desprezo das bênçãos de Deus, o que vemos relatado nos versos 6 a 8 é algo impressionante, pois vemos que Deus, mesmo assim, abençoou de modo significativo não só Jacó, que fazia parte da linhagem patriarcal, mas Deus abençoou também Esaú de tal maneira que os seus bens eram muitíssimos, conforme ele mesmo testemunhou no capítulo 33, versículo 9, quando agradeceu os presentes de Jacó, e Jacó insistindo com que ele ficasse com os presentes, Esaú falou o seguinte: olha, eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Daí podemos concluir que Esaú era riquíssimo também. Podemos constatar assim, então, que o retorno de Jacó a Manre, na terra de Canaã, confirmou a decisão de Esaú mudar-se permanentemente para esse local chamado Seir, porque a terra não podia conter os 2 irmãos com suas posses e riquezas, conforme lemos nos versículos 7 e 8, que dizem assim: porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra das suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Na verdade, querido amigo, podemos entender que, separados em espírito, Jacó e Esaú iriam separar-se também geograficamente, conforme vemos em 33:16, quando depois de ir ao encontro de Jacó, que voltava a Canaã, Esaú voltou pelo mesmo caminho para Seir, depois do reatamento da relação com seu irmão Jacó. O que vemos aqui, então, é que Esaú e Jacó enfrentando o mesmo problema que também enfrentaram Abraão e Ló. Quer dizer, a terra se tornou pequena para eles, para viverem juntos, por causa do grande número de rebanhos, por causa dos seus bens, e por isso então tiveram que separar-se. Cada um deles possuía muitos bens, muita riqueza, e tiveram que separar-se. Mas Esaú abandonou a terra prometida,
E isso tem um significado muito delicado, muito importante. Ter abandonado a sua própria casa, levado por interesses econômicos, demonstra a atitude do seu coração de desprezo das coisas espirituais, da bênção familiar. Esaú foi habitar no Monte Seir. E nos versos 9 a 19 encontramos então uma relação grande de filhos e netos de Esaú. 7 destaques devem ser feitos para que possamos compreender bem esse texto. Em primeiro lugar, nos versículos 15 a 18, temos a menção de 12 príncipes que se originaram de Esaú. Assim como de Jacó, também tivemos 12 tribos que formarão a nação israelita, como veremos no livro do Gênesis. 2. A menção de Elifaz, o primogênito de Esaú, que teve como seu primogênito Temã, conforme lemos no versículo 11, é muito significativa. Veja só, um dos grandes amigos, ou um dos amigos de Jó, chamava-se Elifaz de Temã, conforme lemos em Jó, capítulo 2, versículo 11, sendo que o próprio Jó provinha da terra de Uz. Portanto, é provável que Jó fosse edomita, ou pelo menos morasse em Edom, portanto, descendente de Esaú, conforme o versículo 28. Em terceiro lugar, um outro destaque, a menção do neto de Esaú, Amaleque, filho de Elifaz, com sua concubina Tima, no verso 12, é muito significativa também. Por quê? Porque Amaleque haveria de se tornar um dos mais cruéis inimigos de Israel. Em quarto lugar, temos que saber também que muitos estudiosos bíblicos entendem que as tribos que estão no deserto são descendentes dos amalequitas que têm vivido através dos séculos. Esses amalequitas se estenderam em muitas direções, cresceram muito no tempo da queda de Cartago e depois da proeminência da igreja, quando o cristianismo cresceu, lá muito no norte da África, eles cresceram bastante ali. Todas aquelas tribos foram em direção ao norte da África. E agora, muitas tribos reúnem-se no Marrocos, o atual Marrocos. Todos eles pertencem a essa família de Esaú. Eles procedem de Agar e de Abraão e também de Esaú e as suas esposas. Houve casamentos entre as diversas tribos, mas todos eles são chamados e são considerados como amalequitas. Todos os amalequitas e os perezeus são descendentes de Esaú e formaram as tribos árabes que vivem no norte da África. Em quinto lugar, deve-se admitir que, por pertencerem à mesma família que foi originada em Abrão, também são parentes de Israel. Assim, esses povos, na verdade, são irmãos. Portanto, não deveria haver esse antagonismo que existe entre essas nações. Quer queiram, quer não, são parentes, são irmãos. Eles pertencem ao mesmo tronco, à mesma família. Ambos são povos semíticos. Os dois povos admitem que são da mesma descendência de Abraão. Em sexto lugar, temos que reconhecer que o capítulo que estamos estudando hoje é muito importante por registrar exatamente esse fato. O Espírito de Deus registrou esse capítulo e, por isso, é um documento importante. E, finalmente, em sétimo lugar, deve-se destacar que a denominação de tantos príncipes e reis é interessante, porque Esaú nomeou príncipe a uma boa parte da sua família. É claro que esses príncipes deveriam ser pastores de rebanhos de ovelhas, artesãos, fabricantes de louças de barro, ou então fabricantes de objetos usados pelos homens naqueles tempos. Porém, achando isso muito pouco para uma família tão importante, eles, os edomitas, passaram a coroar reis. Eis o que diz o texto do versículo 31. São esses os reis que reinaram na terra de Edom antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Muito bem, querido amigo, quantas pessoas, quantos nomes, quanto desejo de poder e de títulos. Você percebeu isso? Porém, depois desses destaques todos, nós temos que relembrar que Esaú e a sua descendência não eram os escolhidos de Deus para trazer o Messias.
para trazer o Salvador para a humanidade. Ao invés disso, quando Deus disse em Malaquias, capítulo 1, versículos 2 e 3, Deus disse alguma coisa muito contundente. Esse texto de Malaquias diz assim: amei a Jacó, aborreci a Esaú. Isso fazia aproximadamente 1000 anos que Esaú já havia morrido. É lógico que Deus estava se referindo aos seus descendentes, que, como o próprio Esaú, continuaram indiferentes a Deus e foram sempre apaixonados pelas coisas desse mundo, pelas coisas aqui da terra. Deus conhecia os seus descendentes desde o começo, e nós sabemos que Deus acompanha a trajetória das nações através da história. Deus sabe o porquê e o como deve se tratar com cada uma dessas nações. O conhecimento de cada povo, de cada nação, de cada pessoa, por parte de Deus, é completo, é perfeito. Por isso mesmo, no final do Antigo Testamento, essa palavra divina sobre Esaú é muito significativa. O que encontramos no texto é uma sentença extremamente grave. Nos versos 3 e 4 de Malaquias 1, o Senhor se coloca contra tudo aquilo que esse povo pretenderia fazer. Eu amei a Jacó, aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as nossas ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Querido amigo, que palavra impressionante, não é mesmo? A minha oração e o meu desejo é que todos nós que temos estudado a palavra de Deus no projeto desse programa, possamos nos livrar de ter a mão de Deus contra as nossas vidas e possamos estar livres dessa condenação. Querido amigo, estamos terminando assim mais um programa e concluindo o nosso estudo de hoje. Anote o nosso endereço, escreva para nós, isso nos dará muita alegria. Que Deus te abençoe. Através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Para saber mais, acesse nosso site transmundial.org.br. Meu pecado sim expirou na cruz e por graça sem igual salvou-me meu Jesus. Realização Transmundial.